Olá, esse é o nosso seminário sobre Canaã, o triste fim de Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos. E os integrantes do grupo são Andrei Moura Gouveia, Arthur Martins Chaves, Christopher Young Show, Felipe Tomás de Grande, João Carlos Garcia Moura, Léo Lucas Santana Orsini, Matheus Fernandes Silva e Paulo Copinarim Dias. Graça Aranha nasceu em 21 de junho de 1868, em São Luís, no estado do Maranhão. Seu romance Canaã abriu o período pré-modernista, compreendido entre 1902 e 1922. A amizade com Joaquim Nabuco o levou a ser nomeado membro fundador da Academia Brasileira de Letras, em 1897, sem ter ainda publicado nenhum livro. Nas duas próximas décadas, Graça Aranha entrou para Itamaraty. Como diplomata, desempenhou várias missões em Londres, Oslo, Haia e Paris. Em 1922, proferiu o discurso inaugural da Semana de Arte Moderna. Faleceu em 26 de janeiro de 1931, no Rio de Janeiro. As obras de Graça Aranha estão inseridas no pré-modernismo e apresentam as seguintes características: nacionalismo, regionalismo, ausência de idealizações, crítica sociopolítica, monólogo interior e traços naturalistas e simbolistas. Canaã teve como inspiração o naturalismo filosófico alemão e foi responsável por inaugurar uma nova fase do romance brasileiro, com a fusão entre realismo e simbolismo. Essa obra pertence à fase pré-modernista brasileira, ou o pré-modernismo, período literário brasileiro que vai do ano de 1902 até 1922. Ela apresentou ao Brasil um novo tipo de romance, o romance-tese, onde as ideias são mais importantes do que o enredo da obra. Ela também aborda temas como opressão feminina, imperialismo, militarismo, ostracismo, que tem como definição o afastamento, seja ele imposto ou voluntário, ou seja, a pessoa que tem a intenção de se afastar, de um indivíduo do meio social ou da participação em atividades que antes eram habituais, entre outros temas. Canaã contém dois personagens principais. A história gira em torno deles, que é Lentz e Milkau. Eles pensavam um diferente do outro, mas ambos trabalhavam como colonos, assim tendo uma certa competição entre eles, mas mesmo assim eles eram amigos. A função de Lentz era a pesca e a caça. Além também, ele achava que a raça alemã era superior, podendo formar um império branco aqui no Brasil. Para Lentz, os brasileiros são fracos. Por isso, e por eles serem mestiços, eles poderiam ser dominados pelas raças superiores. Ele não gostava de nada nativo aqui do Brasil, repudiava. Milkau é um alemão que veio ao Brasil exclusivamente para trabalhar no campo. Após a morte de sua mãe, viu a grandiosidade da natureza e veio ao Brasil. O desejo de Milkau era formar apenas uma raça, unindo elas, como ele disse, formando uma cidade universal. Também, como personagem, tem Maria, que os pais dela faleceram. Ela ficou sozinha e grávida, tendo uma vida triste e solitária. Além de ser tratada como prostituta, seu filho morre por porcos e ela é acusada por infanticídio, se tornando uma figura existente trágica. Lentz e Milkau são amigos e trabalhavam juntos na mesma terra e assim prosperaram, mesmo tendo pensamentos completamente diferentes. Maria foi rejeitada até na igreja e Milkau foi salvá-la. Maria vai morar em uma fazenda. Após ela ser acusada por infanticídio, citado acima, ela vai para a cadeia. Milkau salva da prisão no meio da noite. Apesar do seu jeito durão, entre aspas, Lentz se torna gentil e generoso, passando a gostar do ambiente brasileiro e das coisas daqui. E de certa forma, Milkau vence esta pequena competição entre eles contra seu amigo Lentz. O foco da história
e as diferenças ideológicas entre Lentz e Milkau. Lima Barreto foi um escritor brasileiro, conhecido como romancista da Primeira República. Nasceu em 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro. Sofreu preconceito a vida toda. Com 7 anos de idade, ficou órfão de mãe. Em 1903, quando cursava o 3º ano de engenharia, foi obrigado a abandonar o curso, pois seu pai havia enlouquecido e o sustento dos 3 irmãos agora era a responsabilidade dele. Em 1905, ingressou no jornalismo com uma série de reportagens que escreveu para o Correio da Manhã. Em 1907, fundou a revista Floreal, que lança apenas 4 números. Em 1909, Lima Barreto estreou na literatura com a publicação do romance Recordações do Escravidão Isaías Caminha. Em 1915, depois de ter publicado em folhetos, Lima Barreto publica o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua obra-prima. Entre o final de 1919 e o começo de 1920, Lima Barreto ficou internado em um hospício. Lima Barreto, que se candidatou 3 vezes a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, recebeu dela, segundo Francisco de Assis Barbosa, apenas uma menção honrosa em 1921. Morreu em 1 de novembro de 1922 devido a um colapso cardíaco. Abolição da escravidão. A Lei Áurea foi sancionada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1838. Neste dia ocorreu a libertação dos escravos negros brasileiros. Império de Dom Pedro II. Dom Pedro II foi o 2º imperador do Brasil. Foi proclamado como príncipe regente com apenas 5 anos de idade, após seu pai, Dom Pedro I, abdicar do trono. E isso ocorreu no ano de 1831. Por ser muito novo, nosso país passou pelo então chamado período regencial, que durou de 1831 até 1840. Durante este período houveram 4 regências. A primeira ficou conhecida como Trina Provisória em 1831, a segunda como Trina Permanente e durou de 1831 até 1835, a terceira de Una de Feijó, que durou de 1835 a 1837, e a quarta e última ficou conhecida como Una de Araújo de Lima, que durou de 1837 a 1840. O período regencial era para durar até Dom Pedro II completar 18 anos e assim adquirir a sua maioridade. Mas esse período não durou até Dom Pedro se tornar maior de idade. O que acontece é que Dom Pedro deu um golpe e assumiu o trono com apenas 15 anos. O reinado de Dom Pedro II dura até 1889, que é quando se é proclamado a República. Proclamação da República. A proclamação da República ocorreu no dia 15 de novembro de 1889 e representou o fim do 2º reinado e o início do período republicano. A República foi proclamada por Marechal Deodoro da Fonseca, principal chefe do Exército Brasileiro. O principal motivo da proclamação da República foi a insatisfação da elite com o reinado de Dom Pedro II. Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos é tida como um dos principais conflitos que marcam o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. Revolta da Armada. A Revolta da Armada foi um levante organizado pela Marinha entre 1891 e 1894, no qual os marinheiros reivindicaram maior participação na República Brasileira, proclamada em 1889. Até aquele momento, apenas o Exército tinha participação ativa no governo. A denominação Armada se refere ao nome que a Marinha recebia naquele tempo. Essa revolta demonstrou a divisão que havia entre os republicanos, principalmente por conta daqueles que se opuseram à concentração de poderes nas mãos do presidente, como se evidenciou nos governos Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A revolta da Armada começou no Rio de Janeiro, mas se espalhou para o sul do país, onde estava acontecendo outra revolta, a Revolução Federalista. O governo federal conseguiu debelar a revolta,
e os líderes foram presos e exilados, voltando ao Brasil depois da anistia concedida. Estilo literário: linguagem coloquial e fluida, ou seja, era uma linguagem mais simples, querendo dizer o que o personagem estava pensando. Suas obras tinham um teor satírico e humorístico, e ele utilizava das sátiras, do humor e do sarcasmo para criticar o preconceito e o racismo, que são experiências pelas quais o autor passou em sua vida. Ele fazia críticas à República Velha e ao positivismo. Olá, meu nome é Christopher e eu vou falar um pouco sobre outras obras. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a obra Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é o primeiro romance de Lima Barreto, e tem como tema o racismo e a subordinação. A primeira publicação foi no ano de 1909, e o enredo acompanha a história de Isaías Caminha, um jovem negro do interior que tinha a ambição de se tornar doutor no Rio de Janeiro, que é quando encontra diversas dificuldades pela sua cor, mostrando a incapacidade do país ao incorporar pessoas negras à sociedade, mesmo após a abolição da escravidão. Numa Ninfa é um romance de crítica ao positivismo, bacharelismo, judiciário, direito e ao modo como as leis serão discutidas e votadas. A principal função do governo era de se agradar, exceto os governantes. Nesse livro podemos encontrar reflexões sobre o papel da mulher na sociedade da República Velha. Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá foi publicado em 1919 pela editora Revista do Brasil de Monteiro Lobato. O romance não tem enredo preciso, sendo marcado pelo aspecto filosófico. O conflito não passa pela ascensão social ou profissional, mas pelo conflito interior. Os Brusundangas foi publicado póstumamente em 1922. A obra é uma sátira da vida brasileira nos primeiros anos da Primeira República. Brusundanga é um país fictício onde havia, assim como na Primeira República, diversos problemas sociais, econômicos e culturais. Diário Íntimo, publicado póstumamente em 1953, é um relato humano e sensível da consciência que tinha. Um absurdo que era separar os homens pela cor de sua pele. Essa obra é uma comovente denúncia ao racismo. Por último, Cemitério dos Vivos é um romance inacabado escrito no período de internação de Lima Barreto, no Hospital Nacional de Alienados do Rio de Janeiro, entre 1919 e 1920. A obra é dividida em duas partes, sendo a primeira o Diário do Hospício, onde Lima Barreto escreve sobre suas memórias no manicômio, e a segunda parte, inacabada, relata uma experiência ficcional em um hospital psiquiátrico. Personagens do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Dos personagens principais, temos Policarpo Quaresma, o protagonista da obra. Adelaide é irmã de Policarpo e o acompanha ao longo da história. Olga é a afilhada de Policarpo Quaresma, que tem uma relação de carinho mútuo. Armando Borges é marido de Olga, porém é muito corrupto e ganancioso. O general Albernaz é vizinho de Policarpo. Maria Rita é uma mulher negra e muito pobre, que mostra músicas brasileiras para o general e para Policarpo. Felizardo é um homem negro que é empregado no sítio de Policarpo Quaresma. Ricardo, que é professor de violão de Policarpo Quaresma e que se tornam amigos futuramente. Dr. Campos é presidente da Câmara, que acaba se tornando inimigo de Policarpo. Vicente é o pai de Olga e é um imigrante italiano. Genelício, que é cheio de esquemas para poder subir de cargo e agradar o seu chefe. Por fim, temos Marechal Floriano, presidente do Brasil de 1891 a 1894. Basicamente, os personagens buscavam transmitir uma crítica real ao cenário político
Vários personagens são descritos de forma irônica nesta obra. O romance fala de Policarpo Quaresma, um funcionário público que pretende valorizar a cultura do país. A história inicia a fins do século XIX e tem como espaço a cidade do Rio de Janeiro, onde Quaresma é subsecretário do ministro de Guerra. Uma de suas ações é propor ao ministro o reconhecimento da língua tupi como língua nacional. Policarpo tem uma postura nacionalista forte e, segundo ele, os índios são os verdadeiros brasileiros. Após esse evento, Quaresma é tido como um louco e permanece um tempo internado. Durante esse período, Olga, a compadre de Quaresma, e o professor de violão Ricardo Corações dos Outros, que acreditam em suas ideias, são os únicos a visitá-los. Após sair do hospital psiquiátrico, ele resolve se afastar da sociedade e passa a viver em um sítio, o local situado na cidade interiorana de Curuzu, que ficou conhecido como o Sítio do Sossego. Ainda que sua proposta inicial estivesse associada ao cultivo e à dedicação à agricultura, com o tempo que Quaresma começa a se aproximar de algumas pessoas. A partir daí, ele se envolve com diversos políticos locais. Durante a revolta da Armada, vai ao Rio de Janeiro com o intuito de apoiar o governo do Marechal Floriano, que estava sendo enfrentado pela marinha do país. No entanto, acaba sendo preso. Desiludido com a falta de patriotismo do povo, Quaresma encontra na figura do presidente um totalitário, cruel e ditador, acusado de traição pelo Marechal Floriano, além de ser preso e condenado ao fuzilamento. No romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto, o autor denuncia os problemas cotidianos no início do século XX, preconceitos raciais, sociais e de gênero. A obra Clara dos Anjos expõe o papel feminino e os preconceitos que a mulher sofria naquela época, como submissão, o abandono e a violência e o constrangimento em público. Barreto retratou a mulher num momento em que casar era necessário e feito como moeda de troca para ela. Portanto, percebe-se que a sociedade patriarcal oprime a mulher, definindo o lugar que ela deve ocupar na sociedade fluminense no século XX. O romance é narrado em terceira pessoa, o narrador é onisciente e por muitas vezes é intruso, intervindo na narrativa, confundindo-se em alguns momentos com a voz de Clara. Lima Barreto apropria-se da linguagem simples por meio da linguagem falada, empregando humor e ironia. Serão abordadas 3 adaptações, sendo elas Policarpo Quaresmas, das crianças, livro infantil lançado em 2010, sendo feita por Luiz Galdino e Daniel Araújo. Seu endereço é basicamente o mesmo do livro original, a única diferença é contar com um vocabulário mais compreensível e ilustrações maravilhosas. A segunda adaptação é Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, de 1998, sendo a mais conhecida, filme dirigido por Paulo Thiago. Temos também Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 2010, teatro dirigido por Antunes Filho, sendo uma peça de 3 atos. Clara é a protagonista, uma ingênua jovem de 17 anos, inocente, volúvel, pobre e de pele morena, e criada sob a superproteção da mãe, sendo a única filha viva do casal. Egrécia, a mãe de Clara, uma mulher dedicada ao lar e superprotetora de Clara. Joaquim dos Anjos, o pai de Clara, o marido de Egrécia, era carteiro, flautista e amador das modinhas, um homem simples e acomodado. Antônio de Silva Marramanque era padrinho de Clara, que defendia a todo custo e por isso acabou perdendo a vida. Era um homem interessado em discutir política e literatura. Cassi Jones de Azevedo, filho ilegítimo dos seus pais, tornou-se boêmio, um violeiro com 20 e tantos anos. Era um jovem adulto branco, vistoso, cheio de seduções, conhecido por colecionador de mulheres. Possui melhor condição social que Clara. Salustina Baeta de Azevedo, mãe de Cassi, era uma mulher vaidosa e preconceituosa, mimava seu filho e sempre acobertava seus erros. A história começa descrevendo a família da protagonista, Clara, e a vizinhança em quem mora. Clara foi a única filha que sobreviveu, pois seus irmãos morreram cedo. Vive no subúrbio do Rio de Janeiro, em uma casa simples, com seu pai que gostava de tocar flauta e com a sua mãe dona de casa. Seus pais eram superprotetores, assim a menina quase não interagia com o mundo exterior, mal tendo contato com outras pessoas, com exceção de seu padrinho. Sendo assim, era uma garota ingênua, porém... Um dia, em uma roda de amigos, Lafões, conhecido do pai de Clara,
sugere que em seu aniversário Cassie fosse convidado. Ele é um músico de má fama, porém que tinha muito sucesso com as moças. Podemos evidenciar isso através do seguinte trecho. Era bem misterioso esse seu violão. Era bem o elixir, o talismã de amor. Fosse ele, ou fosse o violão, ou ambos conjuntamente. O certo é que, no seu ativo, o Sr. Cassie Jones, de tão pouca idade, relativamente, cantava perto de 10 defloramentos, e a sedução de muito maior número de senhoras casadas. Essa fama era conhecida por todas, tendo como vítimas mulatas, ingênuas e pobres. Porém, pela influência de seu pai e proteção de sua mãe, raramente sofria por seus atos. Lafões, que sugeriu levar o músico na festa, conheceu Cassie na prisão, onde foi parar devido a uma briga de boteco. Já Cassie foi para lá por ter se relacionado com uma mulher casada e seu marido descobriu e acabou o seguindo. Por fim, o aniversário de Clara chega, tendo a festa alegrada pelo músico, que prontamente se apaixonou pela moça. Engrácia, mãe da moça, percebe as intenções do rapaz e fala com seu marido Joaquim para que nunca mais traga aquele homem para casa. Com o passar do tempo, Cassie tenta seduzir a moça. Um dia passa pela casa da família chamando por Joaquim, seu pai, afirmando que estava apenas a passeio pela região, além de cartas de amor, fazendo com que a garota se apaixonasse. Porém, Antônio, padrinho de Clara, percebe tudo o que está acontecendo e decide intervir, numa tentativa de defender a afilhada. Porém, acaba sendo morto por Cassie e um colega. O rapaz confessou o crime para Clara, que está tão apaixonada e é tão ingênua que acreditou que tudo aquilo foi um ato de amor. Depois de um tempo, descobre que está grávida. O rapaz foge ao saber da notícia. Então, a menina decide falar com a mãe de Cassie, sendo quase linchada pela cor da sua pele e a sua, entre aspas, laia. Após essa conversa, finalmente a moça se toca de toda a discriminação racial que sofre por ser mestiça e da periferia. A história acaba com Clara dizendo para sua mãe, abre aspas, mamãe, nós não somos nada nessa vida. Bom, eu vou falar um pouco sobre os impactos desta obra. Bom, primeiramente, a idealização do espaço urbano, seu planejamento e as diferentes estratégias de intervenção que fizeram parte do Rio de Janeiro no começo do século XX parece transformar a cidade e a denúncia de uma sociedade injusta e racista. É perceptível nessa trama a recriação da paisagem, marcando a capacidade do Estado de impor uma concepção estética massacrada pela ideologia da modernização. Então Lima Barreto passa a voz à população silenciada que habitava os subúrbios cariocas quando a elite do Rio de Janeiro se encontrava fixada. Tentava esconder a sujeira dessa população embaixo do tapete, isso é, empurrar aos lugares mais recônditos das cidades com a justificativa da necessidade de modernizar a cidade. No ponto, traz consigo uma forte crítica social a quem somente denuncia o racismo, a misoginia e a desigualdade social presente no Brasil. Como dizia o crítico literário argentino Walter Minulo, para além da ficção, entende-se que a obra denuncia as condutas sociais e seu tempo e sematizados pelo projeto político colonial ao qual o Brasil fora submetido. E por fim, considera-se a importância do reconhecimento da obra de Lima Barreto na atualidade, uma vez que essa colonialidade, enquanto projeto de dominação pelo imaginário social, continua em andamento. Bem, ao contrário do que a literatura até então escrevia e narrava, nessa grande de suas páginas mulatas sinuosas, estruturas, um corpo que convidavam os homens ao prazer, e Lima Barreto, outro traz denúncia, coloca à mostra a realidade de uma sociedade preconceituosa antes do período imperial, em que havia uma nítida distinção entre as camadas mais abastadas e as mais carentes, assim como a situação de inferioridade do negro mulato em relação ao branco. E no caso da mulata, a redução do seu ser corporal e sexual obedece à economia que se herda do sistema escravista,
que, segundo historiadores e sociólogos, foi um contexto em que o exercício da sexualidade livre era tolerado, se não incentivado por vários aspectos. Ao ler esta obra, índice de que Lima valesse do processo de criação dos personagens para destacar a existência e promover a recuperação de discursos representativos de determinadas identidades socioculturalmente excluídas, por um discurso hegemônico no âmbito da sociedade e da literatura brasileira canônica. Suas obras de vez e críticas não são valorizadas na época e que tomam muito espaço nas pautas de hoje, muitos vistos documentando e enfatizando o que até hoje muitos ainda vivenciam, então impactando na mente daqueles que ainda procuram tomar seu partido e continua lutando pelo direito da própria existência. A obra Clara dos Anjos chegou a ganhar algumas adaptações, como a própria história em quadrinhos, saindo do romance gráfico criado pelos quadrinistas brasileiros Wander Antunes e Leles. Nessa adaptação para os quadrinhos, o seu corpo saltou literalmente à vida. Apoiado a fotografias e gravuras, Leles criou de maneira fiel o ambiente Clara dos Anjos, além de emprestar agilidade e drama à história. Wander, que adaptou o texto de Lima Barreto, soube captar e condensar a intensidade da trama sem perder o que ela tem de mais forte. Tão bem trabalhado que o livro chegou a ganhar o troféu HQ Mix de 2012 de melhor adaptação para os quadrinhos. Outra grande produção que foi inspirada foi a novela Fera Ferida, que tinha vingança e a cobiça como temas principais. A trama foi baseada no universo ficcional de Lima Barreto. A novela foi construída em cada uma de suas obras, mais especificamente os romances Clara dos Anjos, Recordações que Vão, Isaías Caminha, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, em personagens de contos como Nova Califórnia e O Homem que Sabia Javanês. A novela foi livremente ser criada nos personagens e consultores também servir de metáfora das condições políticas do Brasil na época. Referências bibliográficas. Aqui nós temos alguns dos sites que foram utilizados como fonte de pesquisa para o nosso trabalho. Dentre eles temos Toda a Matéria, Onda Educação, Cola da Web, Curso Enem Gratuito, Brasil Escola, Toda a Matéria e Cultura Genial. Por meio deste, venho agradecer a todos que assistiram ao nosso seminário. Espero que tenham gostado. Até mais.